Neste vídeo eu apresento o comparativo entre o Chevrolet Corsa e o Fiat Mille, publicado pela revista Oficina Mecânica de fevereiro de 1994. Revista Oficina Mecânica, ano 9, número 90, na capa Corsa vs Mille, teste comparativo entre o novíssimo Corsa Indy e o super luxuoso Mille ELX, que vão revolucionar os populares. Aqui no sumário da revista já uma foto. Corsa vs Mille, duas novidades: Corsa Indy 1.0 e Uno Mille ELX, num teste comparativo entre a atualidade do GM e o luxo do Fiat. Confira os novos populares. A edição tem aí também uma propaganda de 2 páginas do Corsa, bastante informação sobre o carro, aproveitando aí o alvoroço do lançamento. E bem legal aí as diferentes cores, 3 cores diferentes em um mesmo anúncio. Agora o comparativo em si, Corsa vs Mille. A briga dos populares pega fogo neste comparativo, toda a atualidade do Corsa Indy contra o luxo do novo Mille ELX. Onde quer que fosse, o Chevrolet Corsa Indy provocava verdadeira comoção. Dezenas de pessoas se aglomeravam, as perguntas eram intermináveis e a curiosidade muito grande. A chegada do Corsa ao mercado brasileiro promete uma verdadeira revolução entre os populares, colocando em uma situação difícil modelos como Fusca e Gol, envelhecendo o Uno e diminuindo as pretensões do Escort 1000. Ao inaugurar a categoria das 2.000 cilindradas, no Brasil a Fiat não imaginava que apenas em 3 anos enfrentasse tamanha concorrência. Hoje o Gol 1000, Escort 1000, Fusca e o falecido Chevette Junior 1000 e L1600 disputavam com o Uno Mille a preferência do seu consumidor. Só que em 1991 a Fiat não contava com um concorrente realmente novo e atual como o Corsa para dividir o sucesso de seu Uno Mille Electronic. O Corsa é um concorrente de respeito que tirou o sono dos italianos e italianos da montadora de Betim. O Corsa apresenta uma série de atrativos como o desenho mais atraente, uma geração mais atual, silêncio e conforto ao rodar, melhor aproveitamento de espaço interno, maior economia de combustível, injeção eletrônica, além da ignição eletrônica mapeada, como a do Mille Electronic e aparência de importado. A Fiat não cochilou e já preparou uma resposta ao Corsa, pelo menos na categoria dos populares. O Mille Electronic ganhou uma versão de luxo batizada de Mille ELX, que na prática é um Uno CS com motor de 1.000 cm3, mas não será uma disputa tão direta assim, já que o Corsa deverá custar cerca de $7,7 mil com opcionais, 7.350 básico, e o Mille com todos os opcionais, justamente o ELX, poderá passar dos $10 mil, pois inclui 4 portas, pintura perolizada, condicionador de ar e outros equipamentos como o painel novo, além de vidros e portas acionadas eletricamente. Mas a comparação, além do aspecto do preço, é válida. O Corsa é a sensação do mercado e o Mille, seu concorrente direto, é mais vendido. Além de mostrar a renovação constante da categoria 1.000 cilindradas, isto tudo indica que em alguns anos o Brasil poderá concentrar sua produção em carros e versões mais baratas, ficando os médios e mais luxuosos para modelos importados, inclusive pelas próprias montadoras. Oficina Mecânica testou o novíssimo Corsa Indy 1.0 FI comparando com o também novo Mille ELX, onde os dois puderam exibir suas qualidades e deixar claro suas limitações, causadas principalmente pela cilindrada. Desempenho. Em carros de 1.000 cilindradas, desempenho não é um item de grande destaque, devido às limitações naturais da cilindrada. Afinal, o compromisso destes modelos é de ser um modelo urbano relativamente barato, voltado para a economia de combustível e manutenção. Mas é preciso pelo menos comparar o quanto andam, já que estes populares são levados para as estradas muitas vezes com 5 ocupantes mais bagagem. Assim, os dados de desempenho passam a ter valor. Com motor ligeiramente mais potente, o Mille leva discreta vantagem sobre o Corsa, mas nada que chegue a impressionar ou determinar uma opção de compra. A velocidade máxima do Mille é de 148,4 km por hora, média de 4 passagens,
com a melhora em 151,1 km por hora. O Corsa chegou aos 143,2 km por hora em média e 147,7 km por hora na melhor marca. Na aceleração de 0 a 100 km por hora, outra vez pequena vantagem para o Mille com 1,71 segundos contra provavelmente 17,1 segundos contra 18,9 segundos do Corsa. Nas retomadas também vantagem para a maior potência do Mille, de 40 a 100 km por hora, por exemplo. Em quinta marcha, o Mille gastou 25,5 segundos, enquanto o Corsa consumiu 31,5 segundos. Além da potência, uma outra explicação mais clara para a vantagem do Mille nas retomadas é a relação de marchas mais curtas. O Corsa tem uma quinta marcha mais longa, que favorece o consumo, mas diminui as retomadas e a velocidade máxima, já que necessita de espaço bem maior que o Mille para chegar à sua top speed. No Corsa, o ideal é utilizar a quarta para chegar à velocidade máxima, caso contrário será preciso acelerar o motor por quase 10 km, em quinta e no plano, para que atinja a máxima. No Mille, as acelerações são mais curtas e com isso atinge-se a máxima com maior rapidez mesmo em quinta marcha. No dia a dia, porém, não se notam grandes diferenças de desempenho entre um ou outro, devendo-se nos dois casos ter atenção especial nas entradas de estradas ou vias de trânsito rápido para não se complicar com o fluxo do trânsito, por causa das acelerações lentas. O Mille, com sua roupagem mais luxuosa e o Corsa transpirando alguma esportividade devido ao seu desenho, fazem o motorista pensar que se está ao volante de um carro normal, e não de um singelo 1000 cilindradas, desempenho pacato e modesto. Motor e câmbio. Em termos de mecânica, a GM apresenta mais em tecnologia do que a Fiat, pois o motor do Corsa é totalmente novo, chamado de Família 1, e equipado com injeção eletrônica monoponto de combustível além de ignição eletrônica, conjugada com a injeção. Tem 999 cilindradas cúbicas de centímetros cúbicos de cilindrada, 50 cavalos de potência e 7,7 kgfm de torque, enquanto o Mille tem 994 centímetros cúbicos, 56 cavalos e 8,2 kgfm de torque. O motor do Corsa parece ter um funcionamento mais suave e mais silencioso que o do Mille, enquanto o Fiat tem como maior sinal de avanço tecnológico o sistema de ignição mapeada que dá o nome Electronic ao carro. Mas apesar do nome pomposo, o Mille continua com um carburador normal de corpo duplo. Quanto ao câmbio, o escalonamento de ambos são corretos, mas o conjunto Isuzu japonês do Corsa, um pouco mais longo, em especial na quinta marcha, como já vimos, permite maior economia de combustível e menor nível de ruído. Em termos de engate, o conjunto da GM é mais suave e preciso que o do Mille. No Fiat avaliado, os engates estavam estranhamente suaves e quase precisos, o que raramente ocorre nos Unos e derivados. Nos 2.000 cm3, os motores e câmbios são montados na dianteira de maneira transversal, com tração também na dianteira. As potências específicas são de 56,4 cavalos por litro no Mille e 50,5 cavalos por litro no Corsa, enquanto as relações peso-potência são 16 kg/cavalo no Mille e 16,9 kg/cavalo no Corsa. O Mille LX é cerca de 60 kg mais pesado que os demais Mille por causa do ar-condicionado, mais material fonoabsorvente e carroceria 4 portas, entre outros. Consumo e autonomia. O Corsa, graças ao seu melhor desenho e às relações de marcha mais longas, foi econômico a ponto de surpreender durante a avaliação. A 100 km por hora, por exemplo, chegou a 14,9 km por litro de gasolina, enquanto o Mille fez 13,1 km por litro, uma marca também considerável. No circuito urbano, o Corsa também nocauteou o Mille com 12,1 km por litro contra 11,5 km por litro. Com um tanque de 50 litros a 100 km por hora, constantes em quinta, o Mille tem autonomia teórica de 655 litros, provavelmente 655 km, enquanto o Corsa tem tanque menor de 45 litros e autonomia de 685 km na mesma condição. Direção e freios. Nos dois, o sistema de direção é do tipo pinhão e cremalheira, mas no Corsa a direção é mais leve e agradável de dirigir, mas sem grandes desvantagens para o Fiat. Por outro lado, o Mille LX apresenta um volante de 4 raios, mais bonito e de melhor pega que os de 2 raios do Corsa. Os botões de buzina são centrais, os dois, inclusive no Mille, deixando o acionamento da buzina de ser no pisca onde ficava antes, e difícil de ser acionados no Corsa.
Os freios também se equivalem, porém no momento das medições de frenagem do Corsa a temperatura ambiente estava muito mais alta que nos testes de freio do Mille, antecipando o fading do Corsa. Em ambos são usados discos na dianteira e tambores na traseira com servo-freio. A 100 km por hora, por exemplo, o Corsa parou em 48,7 metros contra 34,9 do Mille. Isso explica-se também pelo fato do Corsa testado ser pré-série em fase de ajuste, enquanto o Mille já estava desenvolvido e definido neste aspecto. Então, detalhes das imagens. O Corsa tem boa estabilidade, oferece conforto e segurança para os ocupantes. Corsa, 999 cm3 e 50 cavalos de potência, com injeção de combustível. O Mille também é bom de curvas, mas suspensões duras sacrificam um pouco o conforto. O Mille, 994 cm3 e 56 cavalos de potência, mas com carburador. Motores aqui e na Alemanha. O pequeno 4 cilindros transversal que equipa o Corsa Nacional é do tipo parece, mas não é. Apesar da semelhança visual com os motores da linha Monza Cadete Ômega, hoje com versões de 1.800 e 2.000 cm3, o motor do Corsa é uma novidade mundial desenvolvida no Brasil. Os motores Monza, na verdade, são família 2 da Opel alemã e a família 1, da qual o Corsa Nacional herdou a mecânica, simplesmente não existia no Brasil. O motor do Chevette, coitado, não tinha mais família no exterior, de tanto tempo que saiu de linha na Alemanha. Na Europa, a família 1 começou nos 1.200 cm3 e vai até os 1.600. Inclusive, essa deve ser a motorização dos Corsa GSI a serem lançados no final de 94 ou início de 95. Para quem não souber, a diferenciação entre família 1 e família 2 ocorre na distância entre os centros dos cilindros, que no família 1 é de 86 mm e no família 2 aumentou para 96 mm. Como os família 1 não têm versão de 1000 cilindradas, além de serem nacionalizados, tem taxa de compressão, por exemplo, que foi reduzida de 10,1 para 9,2, uma forma de funcionar com o coquetel nacional que chamamos de gasolina. Tiveram sua cilindrada reduzidas para exatos 999 cm3. Isso foi conseguido com uma pequena redução de diâmetro dos cilindros de 72 para 71,1 mm e também do curso de pistões com o novo virabrequim, reduzindo o curso de 73,4 para 62,9 mm. Mesmo com a redução de cilindrada, houve aumento de potência máxima. O motor 1000 nacional rende 50 cavalos a 5.800 RPM, enquanto o 1.200 alemão produz apenas 45 cavalos a 5.000 RPM. Isso foi conseguido, entre outras modificações, com a utilização de um novo cabeçote para permitir um mais racional alojamento das válvulas, com válvulas de novo desenho e com um novo comando. Isso tudo reunido possibilitou obter mais turbulência da mistura ar-gasolina e, consequentemente, melhor queima, produzindo mais potência. Claro que houve uma perda de torque de 8,97 kgfm a 2.400 RPM para 7,75 a 3.200 RPM, compensada pelo maior regime de rotação, já que agora a potência máxima ocorre a 5.800 RPM contra os 5.000 úteis da versão alemã. Assim mesmo, é importante destacar que este menor torque representa entre 1.200 a 5.000 RPM nada menos que 84% do seu pico, o que confere ao veículo uma agradável impressão de elasticidade. Mesmo sendo um motor novo, o Corsa não deve apresentar maiores problemas para manutenção devido à sua semelhança de construção com a linha Monza Cadete, comando de válvulas simples no cabeçote, acionando as válvulas através de balancins e com o distribuidor ligado diretamente ao comando. Crossflow, fluxo cruzado com alimentação de um lado do bloco e escapamento pelo outro, e assim por diante. Destaca-se o fato de verificação do estado da correia dentada ocorrer no Corsa apenas a cada 60.000 km, contra 10.000 no Uno e sua substituição aos 160.000 km, no Uno aos 40.000 km. Ainda que cursos de atualização e treinamento sejam destinados inicialmente apenas para profissionais da rede autorizada, este Monzinha não deve causar grandes surpresas para os mecânicos nem para os preparadores que já estão pensando em comandos, turbos e que tais para aproveitar melhor a boa aerodinâmica, suspensão e freios do Corsa, que sem dúvida podem aguentar bem mais que os modestos 50 cavalos desta versão popular. Aí novamente o raio-x, já apresentado em outros vídeos, toda a intimidade do Corsa. Falando de suspensão
e estabilidade, por serem leves e de pouca potência, não apresentam grandes problemas de estabilidade e nem de transferência de potência excessiva para as rodas, o que acabaria comprometendo as curvas mais abusadas. Mas notas que no Fiat o rolo e inclinação de carroceria é maior que no Corsa, causando alguma má impressão quando se pretende andar mais rápido com ele. A suspensão do Corsa é mais macia e transmite bem menos irregularidades do piso, se comparada com a do Mille. Isso sem comprometer a segurança. A engenharia da GM, mais uma vez, desenvolveu um bom conjunto de suspensão, conciliando conforto, segurança. Já as suspensões Fiat, incluindo o Tempra, vêm dando prioridade apenas para a segurança ou esportividade, deixando o conforto um pouco mais de lado. Na dianteira, os dois utilizam suspensões do tipo McPherson, enquanto na traseira o Corsa tem eixo de torção e o Mille braços oscilantes com feixe de molas único transversal. Os pneus do Mille LX são 6570 SR13, normalmente são 145 SR13, com rodas 5x13, as normais são 4,5x13, e calotas de plástico integrais. O Corsa tem rodas de aço 5x13, pneus 145/80 R13 e calotinhas plásticas. Estilo e aerodinâmica. O Mille sempre pareceu atual, apesar de já ter 10 anos de mercado brasileiro sem grandes alterações, só grades e faróis mudaram. Com a chegada do Corsa e sua atualidade incontestável, o carro da Fiat sofreu um envelhecimento considerável, onde suas linhas retas foram superadas pelas formas arredondadas do Corsa. Talvez a melhor vantagem no Mille seja a disponibilidade da versão 4 portas inexistente no Corsa. No Corsa é interessante observar, por exemplo, os piscas dianteiros incorporados aos faróis, ou então aproveitamento de espaço para a bateria sob a churrasqueira do captador de ar, que por isso deve ser mantida sempre limpa e substituída quando necessário por outra do mesmo tipo, selada, pois a água da chuva lava a bateria. O Fiat tem CX de 0,36 com área frontal de 1,99 m², resultante de 0,71. Já o Corsa tem CX de 0,35, área frontal de 1,88 m², resultante de 0,65. Portanto, em todos os aspectos aerodinâmicos, o Corsa leva vantagem sobre o Fiat. Ergonomia e acabamento. O Mille EX ganhou também o painel da versão CL, mais atual e com aparência que pouco lembra um despojado popular, incluindo condicionador de ar, vidros e travas de acionamento elétrico, relógio digital e revestimentos de melhor qualidade. Todos os comandos estão bem posicionados, e uma grande área do painel é destinada a cinzeiro e acendedor de cigarros, mas não comemore, pois nem tudo é tão simples quanto parece. Na versão equivalente à do Corsa, o Mille eletrônico tem painel antigo e instrumentação pobre, ventilador no lugar do ar-condicionado. Para abrir as janelas é preciso recorrer à velha manivela, como no Corsa. Nos bancos há mais plásticos que tecido, e por aí vai. No Corsa, o painel tem um desenho agradável, excelente sistema de aeração com ventilador de 4 velocidades e aparência e acabamento bem superior do que se costumou convencionar de popular. Ou seja, nas versões equivalentes, o Corsa é muito superior em acabamento e aparência ao Mille. Os recursos e sofisticação do Mille LX têm um preço razoavelmente alto, afinal ele traz embutido um preço em torno de 40% maior que o do Corsa. A fábrica não havia divulgado seu preço até esta data. Como opcionais, o Corsa testado tinha acendedor de cigarros, banco traseiro bipartido, retrovisores com ajuste manual interno, desembaçador limpador traseiro e para-brisa degradê. Faltava apenas uma pintura metálica, alarme e trava elétrica nas portas. O Mille estava completo. Dimensões. A aparência sugere que o Corsa é bem menor que o Mille, mas não é bem assim. O Corsa é mais baixo, apenas 1 cm, 1,43 contra 1,44 metro, mais largo, 1,61 contra 1,54 e mais comprido, 3,73 contra 3,64 metros. O porta-malas do Corsa tem 260 litros de capacidade e acomoda o step em seu assoalho. O porta-malas do Mille é maior, tendo 290 litros. O step vai no compartimento do motor. O Mille ELX pesa em torno de 900 kg e o Corsa Wind 845 kg. Manutenção e mercado. O Uno foi o precursor dos carros abaixo de 1.000 cilindradas no Brasil. Antes existiam os DKW, Gordini e Romizeta, mas é outra história. Após o lançamento da versão Uno Mille, evoluiu para o Brio Electronic e agora ganha esta versão de luxo que poderá ser bem recebida pelo mercado apesar do preço alto. A manutenção dos Fiat ainda encontra preconceitos
por parte dos mecânicos, mas não costuma oferecer grandes problemas. Recentemente passou a contar com o mesmo esquema de atendimento para panes espontâneas, que era exclusivo do Tempra, e passou a linha toda o Confiat Serviço 24 horas. O Corsa chegou ao mercado com uma perspectiva jamais vista. Sucesso antes mesmo do lançamento, com filas dos concessionários e ameaça de ágio, uma prática das mais desrespeitosas e deselegantes para com os consumidores. De início, sua produção será um pouco baixa, não devendo passar de 80 mil carros em 94, para 95 acredita-se que deverá superar os 120 mil carros e ganhar outras versões como a GL 1.4 e GSI 1.6, ameaçando as demais versões da linha Uno. Aí sim a GM irá disputar o segundo lugar com a Fiat e partir em busca do primeiro lugar no mercado da Volkswagen. O Corsa também conta com a garantia e serviços road service, e seu maior mistério para os mecânicos por enquanto deve ser a injeção monoponto e o motor inteiro novo. Então, detalhe do interior do Corsa, bem acabado para um carro popular, e o Mille ELX tem o acabamento de luxo da versão. Oferecendo ágio, gente é o que não faltou. Com poucos carros, o Corsa atraiu muita gente onde quer que passasse ou ficasse estacionado. Medindo o possível sucesso de um novo carro pela reação nas ruas, o Corsa realmente tem muito para ser um best-seller, um sucesso de vendas. De donos de Mille querendo confirmar o preço popular, $7.350, e afirmando que iriam vender seu Uno antes que o Corsa fizesse seu preço cair, até a garotada perguntando se dava para envenenar e já querendo receitas prontas. Claro que é tudo envenenável, mas a maior restrição inicial é a injeção de combustível, que necessitaria de um novo chip para acompanhar possíveis mudanças de comandos de válvulas ou mesmo de cilindrada. Estacionados após uma lavagem para uma sessão de fotos, todos que passavam paravam para vê-lo. Donos de outros populares não hesitavam em arrastar pneus e dar uma ré violenta para checar a novidade. É mesmo Corsa, ou um importado? Pergunta a família de 4 pessoas que se instalou toda dentro do carro após uma permissão para vê-lo, não para se mudar para dentro do Corsa. Apesar da placa azul especial para fabricantes, não faltaram ofertas. A melhor foi de $9.000, $2.000 a mais do que você pagou. Se isso continuar e com a baixa produção inicial, com certeza vai ter ágio. Além disso, a própria General Motors, como forma de incentivar o envolvimento dos funcionários com o novo produto, abriu um consórcio interno alguns meses antes do lançamento. Alguns afirmam que foram apenas 1.000 inscritos, enquanto outros falam em 5.000. E tem mais, por falar em consórcio, existem ainda os órfãos do Chevette. Milhares de consorciados que estavam esperando o velho Chevette vão ter que se contentar com o Corsa, claro que sorrindo pela troca. Mesmo assim, não vai ser fácil ser um dos primeiros. Agora, a conclusão do comparativo: apesar de serem populares, Corsa e Mille provocaram, cada um a seu tempo, uma revolução no mercado. O Mille por ter sido o pioneiro e o Corsa por sua atualidade, conforto e silêncio ao rodar. O Uno Mille E-Tronic ELX não é exatamente o que se pode considerar um popular. Trata-se, na verdade, de um pequeno carro de luxo com motor de 1.000 cm3, e seu preço deverá comprovar isso. Já o Corsa, o Indy 1.0 FI, é um popular autêntico, com preço de popular e acabamento que, considerando a relação custo-benefício de cada um, acaba trazendo vantagens para o consumidor. Com todos os opcionais, o Corsa Indy deve custar cerca de $7.750. A matéria aí de Ricardo Caruso. Um detalhe, um carro ao lado do outro. E a ficha técnica. No Corsa, gostamos do estilo e acabamento, consumo, espaço interno e suspensão. Não gostamos de freio e volante. No Mille EX, gostamos de 4 portas, acabamento, equipamentos, desempenho. Não gostamos de câmbio e suspensão dura. E na parte central, os gráficos aí dos comparativos de consumo, aceleração, retomada, velocidade máxima e frenagem. Se gostou do conteúdo, continue acompanhando o canal, pois teremos mais revistas de época com informações sobre o Chevrolet Corsa. Se tem alguma história com o Corsa, compartilhe com a gente nos comentários, e muito obrigado por assistir.